Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o tema da corrupção, né? Que é um tema que volta e meia está sempre protagonizando aí o debate público da melhor e da pior maneira possível, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas antes eu queria fazer aqui um agradecimento às pessoas amigas lá do grupo que a gente tem no WhatsApp, né? Porque o grupo foi invadido por fakes, né? E pessoas que que não têm o que fazer e entraram lá na comunidade para poder, enfim, falar bobagem, falar besteira, semear discórdia, né? Então, assim, e as amigas do grupo lá, né, foram muito bacanas, tal, deram uma ajuda fantástica ali, né? A Líria, a Heloísa, Gal, Rúbia e todas as outras pessoas que estão lá no grupo também, um agradecimento aqui, tá? E porque o que acontece é o seguinte, né? Os amigos mais antigos aí sabem que eu passei por vários problemas nos últimos anos, né? Um dia desse eu conto para vocês com mais detalhes aqui, quando eu achar que é a hora certa, né? E no último ano que passou, né, desde maio do ano passado para cá, eu estou tentando reconstruir a minha vida aqui, reconstruir minhas coisas, fazer o meu caminho. Mas esse tipo de gente tem uma dificuldade gigantesca de entender, né, que tem que respeitar o espaço do outro, né? Tem gente que não entende isso. E aí fazem fakes para invadir a comunidade dos outros, né? Isso quando é só isso, né? Porque, né, tem coisas muito piores, mas enfim. E aí assim a coisa oscila, né, de tal forma assim que vai da babaquice ao infantilismo, passando pelo baixo nível, é um negócio impressionante, né? Então assim, mas isso é coisa, o tipo de animalzinho que faz isso é o rato, a gente nomeia como rato, né, que é aquele que faz escondidinho, monta um fake, entra na comunidade escondidinho com um nome diferente, né, aí ofende os outros, daqui a pouco sai fora sem avisar, né. Então assim, na frente não faz, né, porque esse tipo de gente é isso, né, são ratinhos, né, e a gente vai tentando caminhar para além desse tipo de verme, né. Então, enfim, tá dado o recado aqui, né, tomara que essa gente entenda e tipo assim, né, desaparece, vai procurar tua turma, entendeu, e deixa aqui o canal funcionar de maneira, né, a gente tá aqui querendo fazer um trabalho bacana, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém, então assim, sai fora, meu irmão, entendeu, vai procurar tua turma. Então, assim, voltando ao tema do canal de hoje, né, a gente vai falar sobre o tema da corrupção, né, que é um tema muito comum aí no debate público nos últimos anos, né, enfim, desde sempre, né, e acho interessante falar disso, né, e acho bacana também ponderar o porquê que eu escolhi esse título, né, que é justamente o problema da corrupção como problema, né. Porque a corrupção é uma questão, é um problema, né? É um traço complicado de se resolver aí da lógica brasileira, mas quando ela fica muito tempo protagonizando o debate, né, como o eixo de raciocínio da maioria das pessoas, é um mau sinal. Por quê? Porque ela geralmente está substituindo temas mais importantes, né, que deveriam estar ali protagonizando o debate e não estão. Mas isso serve a interesses exatamente desses mesmos ratinhos que eu estou citando aqui, que ficam escondidinhos, né, e tal, fazendo, né, as suas estripuliazinhas escondidos, porque é sempre assim que eles funcionam, né? E esse tipo de gente coloca, né, o debate público pautado pelo tema da corrupção. Por quê? Porque é isso, né? É assim que eles funcionam, é assim que eles atrapalham o debate público. E a gente está tentando aqui fazer o contrário, está tentando refletir, criar focos de reflexão, focos de debate crítico para poder, né, tentar ajudar a sair dessa mesmice que a gente vive aí já há muito tempo, né? Então, assim, eu trouxe uns livros, como eu faço sempre aqui com vocês, né, para poder tentar passar algumas referências bacanas aqui que podem ajudar a fazer um itinerário legal para discutir esse tema, tá? Então, vamos lá. Antes vale a pena falar, né, do nosso excrementíssimo presidente, né, o Bolsonaro, né, o neoliberalzinho conservador, né? E
recentemente ele deu uma entrevista aí que foi para a televisão dizendo, não, porque no meu governo acabou a corrupção, né? E aí recebeu os aplausos efusivos ali, né, do gado que o cerca e, enfim, né, uma coisa hilária. Assim, um primeiro um recado, né, uma primeira dica, um primeiro alerta nesse sentido, é que sempre que chegar alguém para dizer que acabou a corrupção, no mínimo você desconfia, né? Por quê? Porque não é um problema de uma pessoa resolver isso de cima para baixo. Isso não existe. Simplesmente não existe. É uma questão que não depende dele, não depende do presidente, não depende de deputado, não depende de ninguém isso. Essa é uma questão muito maior do que qualquer pessoa, né, tem condição de resolver. Mas por que o Bolsonaro diz isso? Por que ele se coloca dessa maneira? Porque ele é um moralista, né? Como todo moralista, ele é ou canalha ou burro, né? No caso do Bolsonaro, me parece que é mais burro, né, do que canalha, né? Quer dizer, eu acho que ele acredita mesmo nisso, né? Ele acredita de verdade que acabou a corrupção no governo dele, né? Com todos esses esquemas aí, com ele próprio colocando sigilo, né, de 100 anos para um monte de coisa ali, para o caso do Pazuello, né? Para o caso do acesso dos filhos dele lá ao Planalto, que ele também colocou 100 anos de sigilo, né? E também tem um terceiro aqui que é justamente o encontro dos pastores com o MEC, né? Que ele também decidiu lá colocar 100 anos de sigilo, né? Então, quer dizer, no caso da esfera pública, o sujeito está né? Ele é um chefe do executivo, ele está colocando sigilo por quê, né? E aí tem gente hoje que acredita que acabou a corrupção, né? Agora que o Bolsonaro está no poder, acabou a corrupção. Vale lembrar que o Lula criou em 2003 a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e em 2004 o Portal da Transparência, né? E aí aconteceram vários escândalos de corrupção no nos governos do PT, e as pessoas geralmente confundem, né? Porque é uma coisa que eu percebo, as pessoas confundem, porque as pessoas tendem a classificar o fato de ter aparecido muita corrupção como um defeito dos governos do PT. Eu já acho que não, já acho que foi uma qualidade, né? Por quê? Porque caso de corrupção vai acontecer sempre, não tem jeito, é o ser humano, né? Você pega uma maleta com 1 milhão, você coloca ali, vai oferecendo. Oferece para 1, oferece para 2, oferece para 3, oferece para 4. Vai ter um que vai aceitar, né? Por quê? Porque é o ser humano. Então, então dizer que acabou a corrupção é estupidez. Porque isso não existe acabar isso. Isso vai sempre acontecer, basta você criar ali oportunidade, né? O que realmente não pode acontecer é acabar a investigação. E é isso que acontece com o governo Bolsonaro, né? Que está aparelhando a Polícia Federal para funcionar da maneira que ele quer, né? E deslocando pessoas de dentro da Polícia Federal ali para lá, para cá, para lá, porque vai investigar o filho dele, ele tira, né? Tem uma outra questão também interessante ligada a isso, que é a escolha, acho que eu já falei disso num dos vídeos do canal aqui, a escolha do PGR, do Procurador-Geral da República. É um referente interessante para poder pensar a corrupção. As pessoas que se interessam por isso, né? Não essa gente que acha que tudo é a mesma coisa, né? Essas pessoas não estão nem aí para o Brasil, não estão nem aí para o país, né? A gente falou disso também num vídeo aqui, há 2 vídeos atrás, né? Falamos sobre essa questão de todo político é igual. Então, essas pessoas não estão interessadas em debater nada, né? Mas a gente que está, né, a gente tem que ponderar essas diferenças, tá? E a escolha do PGR é uma diferença do Procurador-Geral da República. Por quê? Repetindo aqui o que a gente já falou em outro vídeo, né? Porque o Procurador-Geral da República é uma das pessoas que pode investigar o presidente, junto com o STF e tal, e outros mecanismos ali. Mas o PGR ele aceita as denúncias e depois coloca os processos para funcionar. E aí existem 2 formas de você escolher o PGR, né? Do presidente escolher o PGR. Quer dizer, né? Do PGR surgir, né? Como um cargo ali no executivo. Ou o presidente indica, que é uma pessoa indicada por ele, né? E aí vai virar um cupincha, é um parceiro, um camarada que dá abracinho nele e tudo mais. E aí qualquer processo que chega, né? Ele
ele engaveta, né? E tem uma outra forma de escolher, né, que é a lista tríplice do Ministério Público, né? A lista tríplice do Ministério Público é uma escolha interna do Judiciário. A escolha interna do Judiciário é diferente, porque ela parte de elementos técnicos, não que isso garanta a qualidade absoluta, porque nunca é o caso, né? A gente tem que sempre estar de olho ali no trabalho da pessoa, ver se ela vai fazer besteira ou não, né? Agora, a escolha interna do Ministério Público, ela minimiza esse poder do presidente em cima do procurador, porque não foi ele que indicou, né? E aí, se vocês fizerem uma avaliação histórica aí, a realidade é a seguinte: vejam quem foi que aceitou, quem foi que respeitou a lista tríplice do Ministério Público. Quem aceitou foi o Lula e a Dilma. Os outros presidentes recentes aí, todos foram eles que indicaram o procurador-geral. Fernando Henrique indicou o Geraldo Brindeiro, né, que virou engavetador-geral da República, neoliberal. Saiu a Dilma, entrou o Temer. O que o Temer faz? Escolhe a procuradora-geral, se não me engano, Raquel Dodge, né? Ele passa a não respeitar mais a lista tríplice, ele é que escolhe a procuradora. E o Bolsonaro agora escolhe o Augusto Aras. Quer dizer, não tem investigação, óbvio, entendeu? Então, o cidadão comum que acredita de verdade que no governo Bolsonaro existe, né, um controle da corrupção, assim, está sendo enganado, certo? Então, assim, vamos lá, vamos agora para a questão dos livros, né? Como é que os livros podem ajudar a gente a refletir esse tema aqui, tá? Tem mais coisa para falar sobre essa questão política, vamos ver se a gente consegue aqui até o final, tá? Eu trouxe alguns livrinhos aqui bacanas. Esse livro aqui é o livro Tela Total, Mito e Ironias da Era do Virtual e da Imagem, do Jean Baudrillard, tá? E nesse livro tem uma crônica dele sobre a corrupção, que é o Espelho da Corrupção, que ele fala exatamente sobre o fato de que a corrupção é um processo que é muito maior, muito mais amplo do que essa ideia que se tem no senso comum de que o político, né, a corrupção está na política, né? Ele diz aqui, né, inclusive, não vemos de fato onde começa e onde termina a cadeia da corrupção, né? E aí ele dá alguns exemplos e tal, e ele fala, né? Ele diz uma coisa, inclusive, interessante aqui, que é a seguinte: sabemos que a fraude legal é bem mais importante do que a fraude ilegal, o que relativiza e, de certa maneira, ridiculariza a operação anticorrupção que serve do seu jeito de cobertura e de álibi para a corrupção real. Não terminaríamos nunca de procurar as raízes da corrupção. E ele continua e tudo mais, né? E fala de um espetáculo da corrupção, que é de fato o que a grande mídia faz, né? Espetacularizar a corrupção, né? Estabelecer os seus heróis, os seus vilões, né? E a questão efetiva não se resolve, né? Mas por quê? Porque de fato é uma questão insolúvel. A corrupção tem muita gente que escuta isso e fica deprimido, né? Caramba, mas como é que pode, né? Mas é a verdade. A corrupção é um problema insolúvel, não tem solução. O que tem é minimizar as consequências, né? E aí você estabelecer investigação, estabeleceu, né, como o Lula fez, criou a Controladoria Geral da União, criou o Portal da Transparência. Você vai tentando minimizar isso, mas terminar não tem como, porque volta e meia acontece uma outra coisa. Acabou de acontecer aí com o ministro da Educação, que pediu barra de ouro, né, para poder substituir ali, né, emendas ou dinheiro para cidades do interior e tal, negociando com pastores. É uma questão insolúvel, né? E mais, existe até uma questão mais ampla ligada a isso, né? Porque a lógica da vida é uma lógica que não funciona dessa maneira hierarquizada que a moral do conservador que fica pedindo o fim da corrupção pensa, né? Porque a gente está o tempo todo vigorando numa lógica ali que é uma espécie de dialética oscilante da regra para a transgressão, da regra para a transgressão, né? Isso funciona na história da humanidade inteira, não é só hoje, não é só na política, em qualquer esfera da vida, né? Então, se você pensar, por exemplo, como é que se altera uma lógica social, por exemplo, né? Através de uma certa corrupção que você faz ali dos valores daquela época, né?
Então a Idade Média, por exemplo, foi um período dominado pela Igreja Católica, dominado pelo cristianismo. Foi preciso que esse poder fosse corrompido para que a gente chegasse no Renascimento e de alguma maneira se deslocasse, né, retomasse alguns valores gregos, passasse a funcionar de uma outra forma, e aí daqui a pouco isso se corrompe de novo, né, pela hegemonia de uma nova visão de mundo, que era o barroco ali, enfim, aí daqui a pouco a coisa migra de novo. Então esse é um processo, essa coisa de regra e transgressão é muito ambivalente, né? Não é tão óbvio assim. Mas existe essa questão mais contemporânea, que está ligada justamente ao fazer do dinheiro público e tudo mais, né? E isso a gente tem que debater porque é uma questão importante. Um outro autor que fala, né, de maneira bem interessante sobre isso é o Ricardo Goldenberg, nesse livro aqui que eu já falei em outro vídeo do canal, que é o No Círculo Cínico, tá? E ele faz uma avaliação aqui sobre a coisa da dialética do malandro e do otário, né? E ao mesmo tempo também fala sobre a corrupção, fala sobre o cinismo, né? E enfim, tem muita coisa interessante aqui, né, nesse livro. Não dá pra gente falar de tudo, mas enfim, é um livro bacana que vale vocês acessarem também, né? Apesar de ser psicanálise, que é uma área que não é a minha, né? Mas tem umas coisas legais ali que dialogam com o Sloterdijk, que é filósofo também, e que vale a pena vocês acessarem, tá? Esse livro aqui, porque aí entra um outro detalhe, é importante, né, que vale a pena ponderar com vocês aqui. Esse debate da corrupção, ele tem muito a ver com a questão das distinções e, ao mesmo tempo, dos entrecruzamentos entre a esfera pública e a esfera privada, tá? Então, geralmente acontece isso. O sujeito coloca o interesse privado na frente do interesse público e mete a mão no dinheiro, né? Ou então estabelece algum tipo de, né, de transgressão por dentro ali né, da instituição. E isso é um problema. Agora, isso fica cada vez mais evidente e, ao mesmo tempo, cada vez mais vertiginoso, porque a gente está numa época em que essas fronteiras entre o público e o privado estão cada vez mais borradas, cada vez mais manchadas, né? E um dos livros interessantes para perceber isso aí é esse livro aqui, Tensões Contemporâneas entre o Público e o Privado, de um professor da USP chamado Gilberto Dupas. Tá? Não sei se é Dupas ou Dupá, né? Mas enfim. A questão é que o livro é bem interessante, né? Eu li esse livro aqui na época da faculdade, é um livro bem legal, fala sobre um monte de coisa sobre as ONGs, né, também e tal. Enfim, e ele vai discutir também essa questão da corrupção, tá? E a gente chega num ponto chave da questão, né? O Brasil. Por que o Brasil é um país considerado muito corrupto, né? Uma das respostas possíveis está nesse trabalhinho aqui, que é do Sérgio Buarque de Holanda, que chama-se O Homem Cordial. Na verdade, isso aqui traz alguns textos esparsos, né, do Sérgio Buarque e o capítulo dele do Raízes do Brasil, que é um livro que eu citei no vídeo passado, né, e que é um livro que tem muita coisa interessante para ensinar para a gente a esse respeito. E tem muita gente que confunde, tá, essa questão do homem cordial, né, como se estivesse falando de uma certa gentileza que o brasileiro tem, né, e tal, mas não é bem isso que ele está falando. Essa palavra cordial tem a ver com as cordas, né, do coração e tal, e ele está chamando a atenção para o fato de que o brasileiro ele tende a colocar a emoção na frente da razão, né? Essa é a ponderação dele, e que isso acaba gerando exatamente isso que a gente falou agora há pouco aqui, quer dizer, um entrelaçamento meio que exagerado entre o público e o privado, né? E ele cita inclusive a questão do nome, né? Que o brasileiro não se chama pelo sobrenome como os ingleses fazem, né? A gente aqui, na verdade, chama muitas vezes pelo apelido, né? Que é uma forma ali de você eliminar essa distância entre as pessoas. Só que do ponto de vista que ele está ponderando aqui, isso acaba sendo exagerado, e esse é um dos focos de corrupção, porque se você não consegue colocar o seu interesse público separado quer dizer, o interesse público separado do seu interesse privado, né, você acaba, né, misturando as coisas e a corrupção acaba acontecendo, né? E aí tem uma outra referência aqui, vamos ver o tempo aqui, tem uma outra referência, que é esse livro bem interessante aqui, que é o A Cabeça do Brasileiro, né, do Alberto Carlos Almeida, tá? Que é bem interessante. Ele fez várias pesquisas, né, para fazer uma avaliação ali estatística sobre várias questões do Brasil, né? E uma delas é a corrupção, é justamente o capítulo, se não me engano, é o capítulo
o capítulo 1, né, ele fala sobre isso, que é a questão do jeitinho, né? E é isso, né? Acho que é só o capítulo 1. Exatamente. É o capítulo 1 que ele fala sobre a corrupção. E tem muita coisa interessante aqui, né? Tem pesquisas que ele fez para ver quem é que distingue, né? Como é que as pessoas distinguem a corrupção do jeitinho, né? E a questão do jeitinho brasileiro é muito interessante também, porque ela é uma ambivalência, de certa forma também, né? Porque a fronteira que separa, né, o jeitinho ruim, que é aquela pessoa que fura a fila porque o outro não está olhando, né, e tal, enfim, do jeitinho bom, que é aquele, né, aquela manha de você minimizar os conflitos na vida pública, né, conseguir algum tipo de vantagem em algum lugar sem prejudicar ninguém, né. Isso também é um jeitinho, não deixa de ser um jeitinho. Então também, quando você escuta os moralistas às vezes criticarem o jeitinho brasileiro, não, porque o jeitinho brasileiro, o Brasil não vai para frente por causa do jeitinho. A pessoa não percebe que, na verdade, esse jeitinho tem um lado bom, que ela mesma utiliza em várias situações da sua vida, né? Então isso é uma questão a ser ponderada aí, tá? E tem inclusive um livro aqui, né, bacana, que eu acho legal de citar para vocês, que é esse livro aqui chamado A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, tá? Na verdade, esse livro ele tem um problema, né, que ele trabalha muito pouco essa questão do jeitinho bom, né? Ele fala só do jeitinho ruim. Mas ele é bom porque ele dá esses exemplos aqui, ele fala bastante dessa questão, né, do político que vai, enfim, visitar lá a comunidade só na época da eleição, e aí faz uma pracinha, paga para um, paga para outro, ganha o voto, daqui a pouco não volta mais. Só volta no ano da eleição, né? E da mesma maneira o eleitor se coloca dessa mesma maneira. Porque aí existe esse último ponto importante de dizer aqui, né? Quer dizer, quando a gente fala de corrupção, geralmente se pensa no corruptor, como aquele que pega o dinheiro e dá na mão do, né? Quer dizer, de quem recebe o dinheiro, né? Do corrupto, né? E sem considerar que o cara que está dando a propina é tão corrupto quanto quem está recebendo, né? São dois corruptos ali funcionando ao mesmo tempo e fazendo funcionar a engrenagem da corrupção, tá? Então é uma questão difícil, né? E aí eu acho que os detalhes são esses, né? Então eu falei aqui de tudo, tá? Às vezes falta falar alguma coisa aqui com vocês. Bem, bom, tem a questão, né, do... Ah, sim, tem duas questões ainda, né? A questão do Dallagnol e do Moro, né? Que foram esses heróis aí, porque tem isso, né? Quando se coloca geralmente midiaticamente essa questão da corrupção, daqui a pouco você cria o herói que vai resolver o problema, e o problema não se resolve com o herói. A gente já falou isso aqui em vários vídeos do canal, né? Então sempre que a grande mídia ou qualquer tipo de discurso aí começa a vender um heróizinho, não, esse herói tá aqui, vai resolver e tal. Joaquim Barbosa, o Homem da Toga, o Batman, né? O Juiz Moro, né? Aí tá lá enfim, o herói da moral, dos bons costumes, né, que vai resolver o problema da corrupção e tudo mais. Desconfia, porque não é por aí. Não é assim que funciona, entendeu? Essas pessoas não têm a menor capacidade de resolver o problema sozinhas, né? Para além do fato de que existe a própria corrupção institucionalizada, né? Que é, por exemplo, desvio de dinheiro a partir do próprio teto de gastos, né? O teto de gastos como política de governo é uma corrupção, porque impede que se invista em educação, impede que se invista em saúde, aí as escolas estão caindo aos pedaços, por quê? Por causa do teto de gastos. Não é outra coisa senão o teto de gastos. E aí tem uma última questão, né? Vamos ver o tempo aqui, uma última questãozinha rápida, que é uma sugestão de filme, que muita gente aqui já deve ter visto, mas enfim, um filme bacana para perceber isso é o A Grande Aposta, né? Que é um filme de 2015, que concorreu ao Oscar em 2016, um filme bem interessante, que coloca em questão aquela crise dos Estados Unidos, que é a crise do subprime, né? E dos derivativos lá do mercado imobiliário, que quase quebrou o mundo inteiro, né? Por quê? Porque aí que entra a questão interessante do tema da corrupção, né? A palavra corrupção, ela significa decomposição, né? E tem a ver, inclusive, na origem com a questão dos corpos humanos, né? Que depois de mortos vão se decompondo e tal, vão se corrompendo, né? E assim, né, essa palavra tem a ver com decomposição. Como é que funcionou a crise de 2008 nos Estados Unidos?
você vai fazendo aposta sobre aposta, aposta sobre aposta, enganando pessoas. O filme mostra bem isso, né? Enganando mesmo as pessoas, né? Oferecendo empréstimo para quem não tinha como pagar e tudo mais. E aí você vai criando uma bola de neve, a bola de neve, a bola de neve. Daqui a pouco começa a surgir gente ali dentro apostando contra o próprio sistema, né? Quer dizer, e aí o filme mostra isso. Teve gente que ganhou muito dinheiro com a quebra do mundo inteiro quase, né? Algumas pessoas ficaram milionárias, né, com o fracasso, a morte de um monte de gente ali que aconteceu, né? Então, quer dizer, isso é uma lógica meio que suicida ali desse sistema neoliberal, que nos Estados Unidos é a regra, né? E no limite extremo disso, o que o governo americano teve que fazer? O Obama, né? Ele teve que pegar, se não me engano, $1 trilhão do dinheiro público do Estado, né? Para quê? Para controlar essas apostas violentas do mercado financeiro, enfim, das seguradoras e tudo mais, né, que quebraram o país quase e destruíram outros. Tem vários outros países, na Grécia ficou um tempão, né, quebrada lá por conta disso. Então, quer dizer, a corrupção, ela, muitas vezes, ela é a própria regra, né, o que é a grande ambivalência da questão, né. Mas existe um outro detalhe ainda sobre a corrupção, tá, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Que é uma continuação desse, que vai pegar o lado inverso dessa questão aí, ou um lado distinto aí dessa questão, mas que também tem uns pontos importantes para a gente conversar. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, ajude a gente aqui a crescer o canal, e a gente vai se falando, e no próximo vídeo a gente se encontra. Beleza? Grande abraço aí, e até a próxima. Valeu!